Na cozinha de uma casa de pedra, no lado norte de Icaria, uma mulher de 84 anos chamada Helene mexe uma panela todas as terças e quintas-feiras de outubro a março. Isso leva 20 minutos. A panela contém trigo triguilho seco e iogurte fermentados, juntos por 2 dias secos ao sol e armazenados em um pote em uma prateleira de sua despensa. Ela adiciona isso à água, mexe continuamente, acrescenta azeite de oliva fora do fogo e come quente no almoço. Ela faz isso desde criança. Sua mãe fazia isso. Sua avó fazia isso. O pote está naquela prateleira há 8.000 anos. Neste vídeo vou lhe contar que alimento é esse, onde encontrá-lo exatamente como prepará-lo, e por que 3 pesquisadores da Universidade de Atenas voaram para Icaria em 2009 para estudar a demência e voltaram falando sobre um pote em uma despensa. Você receberá a lista de compras, a estrutura semanal e a única versão desse alimento que você não deve comprar, mesmo sendo mais fácil de encontrar. Pegue uma caneta. Em 2009, uma equipe de cardiologistas da Universidade de Atenas voou para Icaria para investigar uma anomalia estatística nos dados nacionais de saúde. As doenças cardiovasculares na ilha estavam na metade da média grega, e isso era incomum. O que os deteve foram os dados sobre demência. Quando os pesquisadores avaliaram todas as pessoas com mais de 65 anos na ilha em busca de declínio cognitivo, encontraram 3 casos de demência leve. 3. Em toda a população idosa de uma ilha de 10.000 habitantes, nos Estados Unidos, 35% dos adultos com mais de 85 anos têm Alzheimer. Em Icaria, menos de 10% das pessoas com mais de 85 anos apresentam qualquer comprometimento cognitivo. A maioria deles vive além dos 90 anos. Os pesquisadores publicaram o estudo de Icaria. A descoberta alimentar que relataram foi o padrão mediterrâneo esperado. Muito azeite de oliva, muitas leguminosas, pouca carne. Esse padrão é real. Mas também aparecem dezenas de outras ilhas gregas, onde as taxas de demência não se parecem em nada com as de Icaria. Algo mais era diferente. Um alimento fermentado que aparecia na ingestão diária dos icarianos mais velhos, com uma consistência que os separava de todas as outras populações mediterrâneas. Não o azeite de oliva, não o vinho, não apenas os feijões. O alimento era o trahanas, e quase ninguém fora da Grécia ouviu falar dele. Aqui está o que é o trahanas, e por que ele é importante. Todo grão integral contém ácido fítico, o composto que permite que as sementes armazenem minerais para germinação futura. No intestino humano, o ácido fítico se liga ao zinco, magnésio, ferro e cálcio, e os transporta para fora do corpo antes que possam ser absorvidos. É por isso que comer pão integral, aveia crua ou feijão não demolhado não significa automaticamente que você está absorvendo seu conteúdo mineral. Os minerais estão presentes, o ácido fítico os está bloqueando. O trahanas resolve isso por meio de um processo de fermentação de 50 horas. A Universidade Agrícola de Atenas publicou um estudo sobre a fermentação do trahanas no Journal of Nutritional Disorders and Therapeutics em 2013. A descoberta, a fermentação de 50 horas do trigo, triguilho com iogurte, degrada mais de 91% do ácido fítico no grão. As cepas bacterianas ativas no trahanas, Lactobacillus bulgaricus, L. Casei, L. acidophilus, têm um substrato de grãos para metabolizar que as bactérias apenas no iogurte nunca encontram. O grão alimenta as bactérias de maneiras que amplificam sua atividade. Ao longo de 2 dias inteiros de fermentação, elas desmantelam a barreira antinutricional quase inteiramente. O que isso significa para alguém com mais de 60 anos? A absorção de zinco diminui com a idade devido à redução do ácido estomacal e à atividade reduzida dos transportadores de zinco no revestimento intestinal. O baixo nível de zinco em adultos mais velhos se correlaciona diretamente com a função imunológica, reduzida cicatrização mais lenta de feridas e nitidez cognitiva, mensuravelmente reduzida. A deficiência de magnésio após os 60 anos se correlaciona com resistência à insulina, má qualidade do sono, câimbras musculares e risco cardiovascular elevado. Essas são as deficiências subclínicas mais comuns em adultos com mais de 65 anos e as mais frequentemente não detectadas, porque os exames de sangue padrão medem o magnésio sérico em vez do magnésio intracelular, onde a deficiência realmente se registra.
Os centenários icarianos, com as taxas mais baixas de declínio cognitivo, não tomavam suplementos de zinco ou magnésio. Eles comiam uma tigela de sopa de trahanas durante o inverno, um alimento que fornece zinco e magnésio biodisponíveis em uma matriz alimentar que o corpo absorve a uma taxa que nenhum suplemento replica de forma confiável. A indústria de suplementos olhou para os dados de Icaria e construiu um mercado de probióticos. A lógica era razoável. A falha é mecânica. Uma cápsula probiótica fornece cepas bacterianas sem um substrato para trabalhar. O Trahanas fornece cepas bacterianas com 50 horas de pré-digestão de grãos já concluídas. O trabalho metabólico feito, os antinutrientes desmantelados, a matriz mineral aberta. São intervenções diferentes em pontos diferentes do mesmo processo. Agora, onde encontrá-lo e como prepará-lo? As marcas a procurar são Misco e Crinos. Pesquise por Greek Trahanas na Amazon. Um pacote de 500 gramas custa de $6 americanos a $10 americanos e rende de 8 a 10 porções. Procure a palavra sour azedo na embalagem. O Trahanas azedo é fermentado com iogurte e tem o perfil bacteriano documentado. O Trahanas doce usa leite fresco e tem uma atividade de fermentação mais curta. O azedo é o que você quer. O erro crítico: não compre Trahanas instantâneo ou de cozimento rápido. Um produto que cozinha em 3 minutos foi processado antes da conclusão da fermentação. A janela de fermentação de 50 horas é onde ocorre a degradação do ácido fítico. Se cozinha em 3 minutos, não fermentou por 2 dias. Leia a lista de ingredientes, deve dizer trigo triguilho e iogurte, nada mais. Se listar conservantes ou amido modificado, não é Trahanas, é grão aromatizado. Veja como fazer Trahanas sopa do jeito icariano. 50 gramas de Trahanas seco em 500 ml de água ou caldo com baixo teor de sódio. Leve a uma fervura branda. Mexa continuamente por 15 a 20 minutos. Isso é importante. Ele engrossa rapidamente e gruda no fundo se você parar. Atinge a consistência de uma polenta mole. Tire do fogo. Adicione uma colher de sopa de azeite de oliva extra virgem, sempre fora do fogo, o que preserva os polifenóis ativos. Opcional: esfarele cerca de 60 gramas de autêntico queijo feta de leite de ovelha por cima. Coma quente. É isso que as famílias icarianas comem de outubro a março, 2 a 3 vezes por semana. Essa é toda a preparação. 20 minutos, uma panela, menos de $2 americanos por porção. O segundo elemento são as folhas verdes amargas, o que os icarianos chamam de horta. A equipe de pesquisa de Atenas descobriu que o preditor alimentar mais forte de preservação cognitiva em icarianos, com mais de 80 anos, não era o consumo de azeite de oliva, nem a ingestão de peixe, nem mesmo o Trahanas sozinho. Foi a combinação consistente de alimentos fermentados e folhas verdes silvestres comidos juntos na mesma refeição. Dente de leão, chicória, folhas de erva doce, silvestre e rúcula. Essas plantas contêm flavonoides e polifenóis, responsáveis por seu sabor amargo. Um estudo de 2019 na Scientific Reports documentou que o consumo regular de misturas silvestres urbanas entre adultos mediterrâneos com mais de 60 anos se correlacionou com a redução dos marcadores de declínio cognitivo ao longo de 4 anos. O mecanismo proposto, os polifenóis amargos, reduzem a neuroinflamação através da via NF-κB, a mesma via molecular visada por anti-inflamatórios farmacêuticos desenvolvidos para a pesquisa da doença de Alzheimer. A gordura do azeite de oliva muda a forma como esses polifenóis são absorvidos. Carotenoides e flavonoides são lipossolúveis. Quando você come folhas verdes amargas temperadas com azeite de oliva, os polifenóis são absorvidos com a gordura. Sem gordura, uma fração significativa passa direto sem entrar na corrente sanguínea. Tempere com azeite de oliva e limão fresco sempre. Onde encontrar as folhas verdes? Folhas de dente de leão, na Whole Foods, mercados asiáticos e feiras livres na primavera e no verão. Chicória e radíquio na maioria das seções de hortifruti dos supermercados. A rúcula é o substituto mais acessível. Ela compartilha a classe de compostos amargos em menor concentração. O amargor que você pode querer evitar em uma salada é o sinal dos compostos que você está procurando.
Folhas verdes suaves são agradáveis. Folhas verdes amargas são funcionais. O terceiro elemento é o chá da montanha grego malotira, ou Sideritis syriaca. Os icarianos o preparam todas as manhãs em vez de café. É um diurético natural e suave. Uma equipe da Johns Hopkins, publicando na revista Neurology, descobriu que o uso de diuréticos a longo prazo estava associado a um risco quase 75% menor de Alzheimer em comparação com não usuários. Os icarianos têm bebido um diurético natural e suave todas as manhãs durante toda a sua vida adulta, sem conhecer o mecanismo. Pesquise por chá da montanha grego online. $8 americanos a $12 americanos por um saco de 100 gramas, que rende de 30 a 40 xícaras. Uma colher de chá de mel cru adicionada após a infusão, não antes. As enzimas ativas do mel se degradam acima de 40 graus Celsius. Adicione-o à xícara depois que o chá esfriar um pouco. Aqui está o dia completo como um icariano o vive. Manhã, uma xícara de chá da montanha grego com mel cru. Um pequeno pedaço de pão com azeite de oliva se estiver com fome. Nenhum café da manhã elaborado. Isso leva 3 minutos. Meio-dia 2 a 3 vezes por semana. Sopa de trahanas, fervido em fogo brando. Por 20 minutos, azeite de oliva, fora do fogo. Cerca de 60 gramas de queijo, feta de leite de ovelha, esfarelado por cima. Sempre um acompanhamento de folhas verdes, amargas, chicória. Dente de leão ou rúcula temperadas com azeite de oliva e limão fresco. Nos outros dias, sopa de feijão com alho, limão e azeite de oliva, finalizada fora do fogo ao lado das mesmas folhas verdes amargas. Noite leve, uma tigela de sopa de legumes autêntico, queijo feta de leite de ovelha com tomate, frutas da estação feito antes das 19 horas. Tempo total diário na cozinha, 30 a 40 minutos, incluindo a sopa. A lista completa de compras semanais para uma pessoa, custo $35 a $45. Um pacote de trahanas azedo 500 gramas, $6 a $10, dura 2 semanas. Um bloco de autêntico queijo feta de leite de ovelha, $5 americanos. Chá da montanha grego, 100 gramas, $8 americanos a $12 americanos, dura 1 mês. Mel cru. Um pote $10 americanos a $15 americanos, dura 1 mês. Um maço de folhas de dente de leão ou uma cabeça de chicória, $2 americanos a $3 americanos. Um saco de rúcula, $3 americanos. Uma cabeça de alho, $1 americano. 2 limões, $1 americano. Azeite de oliva extra virgem de qualidade. Garrafa escura com data de colheita, $10 americanos a $14 americanos por 500 mililitros. Uma lata de feijão branco e uma lata de grão de bico, $3 americanos no total. Um bloco de pão de fermentação natural, denso, $5 americanos. Total para a semana, $35 americanos a $55 americanos, incluindo o chá e o mel que duram muito além da semana. Aqui está a linha do tempo. Em 7 dias, a regularidade digestiva muda. O trahanas e as folhas verdes amargas juntos alteram a motilidade intestinal em 1 semana. Este é o sistema funcionando corretamente. Em 30 dias, a energia matinal é mais consistente. Isso se conecta diretamente à biodisponibilidade de magnésio e zinco, que a degradação de 91% do ácido fítico desbloqueia. A qualidade do sono geralmente melhora na mesma época. O papel do magnésio na arquitetura do sono é bem documentado e a mudança alimentar é mensurável em 1 mês. Em 90 dias, o chá da manhã é automático. A sopa de trahanas é terça e quinta-feira. As folhas verdes amargas vão em todos os pratos. O azeite de oliva vai por último, sempre. Você parou de pensar nisso, que é exatamente como Elaine tem feito desde criança. Uma ação esta semana: encontre trahanas. Peça Mitsitra ou Crinos na Amazon. Ou encontre uma delicatessen grega perto de você. Faça uma tigela de sopa de trahanas esta semana. A entrega de minerais começa com a primeira tigela. A proteção cognitiva que os dados de Icaria documentam levou décadas para se acumular, mas também teve que começar em algum lugar. Deixe sua idade nos comentários e me diga, você já tinha ouvido falar de trahanas antes deste vídeo.
E se você já comeu algum alimento de grão fermentado de forma consistente, não como um experimento, mas como um hábito regular, o que você notou? Essa é a pergunta que molda o que abordaremos a seguir. Os cardiologistas de Atenas voaram para Icaria para encontrar uma explicação genética. Em vez disso, encontraram um pote na despensa. O pote estava lá há 8.000 anos. Ele ainda tinha 3 casos de demência em seu nome. Se esta antiga sabedoria da ilha de Icaria mudou a maneira como você olha para a comida em sua despensa, por favor, inscreva-se em nosso canal e curta este vídeo. Dedicamo-nos a descobrir os segredos históricos e as práticas de saúde que o mundo quase esqueceu. Vamos cultivar um futuro melhor juntos. Nossa próxima exploração dos tesouros da longevidade será aberta em breve.